É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Hoje Caterine e suas amigas decidiram fazer uma caminhada adequada. Do orfanato, elas saíram por um buraco na cerca, pois faltavam algumas barras. Elas foram imediatamente à loja, compraram o que precisavam e seguiram em direção ao canteiro de obras abandonado. As meninas pareciam ter vestido imediatamente suas melhores roupas. Elas usavam blusas de cores vivas, saias e maquiagem provocante. Se elas estivessem na rua agora, não seriam confundidas com garotas normais, mas com garotas completamente diferentes. Bem, vamos parar por aqui? Perguntou uma das amigas a Caterine. Não, vamos mais longe, caso alguém apareça, eles vão notar, disse ela em resposta. Ok, se você quiser, vamos mais longe, ninguém se opôs. Elas foram para uma casa inacabada, subiram um lance de escadas e se instalaram lá. As meninas sempre se encontravam aqui. Em primeiro lugar, o lugar era confortável, e em segundo lugar, se o tempo estivesse ruim lá fora, chuva ou neve, elas não tinham nada a temer, e, em terceiro lugar, era difícil encontrá-las ali. Hoje eles pegaram uma garrafa de uma bebida alcoólica obscura e planejaram bebê-la. Depois de desatarrachar a rolha, Caterine aprovou direto do gargalo. Ah, que forte! Disse ela. Bem, deixe-me experimentar, pediu sua amiga. E assim a garrafa deu a volta no círculo. Quando terminou, as meninas saíram felizes do canteiro de obras. Agora era possível andar um pouco e depois voltar para o orfanato. Mal tinham saído da peça quando os meninos se aproximaram delas. Olá! Disse um deles. Ele estava obviamente bem vestido, mas estava se comportando de uma maneira muito desagradável. O que você quer? Perguntou Caterine. Você tem um cigarro? Respondeu ele de forma atrevida. As moças queriam ir embora, mas os rapazes não permitiram. O que vocês estão fazendo? Caterine olhou para aqueles meninos mais velhos e pensou em como os odiava. Vamos, não se atreva. Ela foi agarrada pelo braço por aquele que havia começado toda a conversa. E se eu fizer isso? Ela não era tímida. Então eu vou fazer isso, ele sorriu. Solte-me, Caterine agarrou sua mão. Tudo bem, viva. Ele riu. Vamos ver quem ri por último, murmurou a garota. Elas continuaram pelo caminho, mas os meninos as alcançaram novamente. Bem, meninas, vamos fazer isso normalmente, aonde vocês foram, talvez possamos dar uma caminhada juntas? Disse o mesmo jovem. Você não tem nenhum cigarro e diz que vamos sair juntos, o que devemos fazer juntos? Caterina foi impertinente. Vamos fazer compras, disse-lhe o rapaz. Por quê? Você não podia fazer compras antes? Ela se virou para os amigos e revirou os olhos, provando que ela não tinha nada a ver com o jovem. Está bem, está bem, está bem, paz? O rapaz as interrompeu. Ok, eu lhe disse, a garota não conseguia esquecer a conversa anterior. Eu sou o John e este é o Jacob, ele se apresentou e ao seu amigo. Eu sou Caterine, esta é Betty, esta é Kate, e daí? A garota olhou para ele. Nada, eu já lhe disse. Vamos sair e comprar alguma coisa, nós temos dinheiro, disse John a ela. Se vocês têm dinheiro, por que não compraram antes? Ela não entendeu. Não posso, todo mundo me conhece, minhas mães vão dizer isso. Ela ficou envergonhada, mas confessou. Ah, filhinho da mamãe. Riu a garota, mas balançou a cabeça para que seus amigos a seguissem e caminhou com ele ao seu lado. Caterine percebeu que se tratava de um doce e que, de qualquer forma, ela tinha dinheiro. Eles se aproximaram das barracas no centro. A garota pegou o dinheiro de John e, com calma, comprou cerveja e cigarros. Não foi nada demais, ela os abordou. Bem,
Para você sim, quando ninguém sabe, mas quando ela é a mãe do vice-diretor da administração, então, não vá com sua avó, à noite tudo será conhecido em casa, disse John. Nossa, que posição sua mãe ocupa, sibilou Catherine. John olhou para ela com admiração. Ele gostava de garotas tão ousadas que não tinham medo de nada e sempre podiam responder por si mesmas. Hoje, a amiga dela estava entretendo as outras duas garotas, e ele estava apenas com ela. Você vai sair amanhã? Ele perguntou a ela quando chegou a hora de ir embora. Não sei como ele vai sair, Catherine riu, porque todas as vezes eles tinham que sair de alguma forma. Ninguém os deixava simplesmente ir embora. Bem, se der certo, eu a verei lá, disse John a ela. Ok, não é que ela gostasse dele, mas é que ela não queria perder uma pechincha dessas. Quando as meninas chegaram em casa, passaram um longo tempo sussurrando em seu quarto sobre o que havia acontecido com elas hoje. No dia seguinte, elas se encontraram com os meninos novamente. Alguns dias depois, Catherine estava correndo para John sozinha. Ei, por que você demorou tanto? Já estou congelando aqui, disse ele, parado na esquina do prédio. É fácil para você dizer isso, mas não posso ir embora tão facilmente. Agora vou terminar a 9ª série, vou me matricular, então tudo será possível, disse ela a ele. E, de fato, depois de terminar a 9ª série, ela entrou na escola e se mudou para um dormitório. Agora seus encontros eram mais frequentes e gratuitos. E você não quer morar comigo? John perguntou uma vez a Catherine. Ora, sua mãe nunca me aceitará. Ela riu de volta. Por que você acha isso? Se eu pedir a ela, de qualquer forma ela aceitará, ele respondeu. Eu nem sei, ela deu de ombros e pensou que, se ele estivesse certo, ela não se importaria de viver em uma casa grande com tudo. Bem, eu a apresentarei a ela amanhã, disse o jovem. É um pouco assustador, disse Catherine a ele. Você está comigo, não tenha medo de nada, ele disse a ela. Naquele dia, ele a acompanhou até a residência e, no dia seguinte, foi visitá-la na casa de sua mãe. Na verdade, Juan também estava com medo, porque sua mãe era uma mulher autoritária e podia dizer muitas coisas na cara dele. Mas, na frente da garota, era impossível que ela não gostasse dele, portanto, como ele já havia dito, tinha que fazê-la obedecer. Eles pegaram um táxi para casa e saíram. Catherine viu imediatamente a casa onde o jovem morava. Eles entraram no pátio e, de lá, subiram os degraus. John abriu a porta. Uma mulher estava sentada em um sofá na sala de estar, lendo algum tipo de revista. Olá, disse Catherine a ela. Oi. A mãe ficou surpresa ao ver com quem o filho estava. Mamãe, esta é Catherine, minha namorada, disse ela. Quem é ela? Perguntou ela, agora de propósito. Bem, não finja que não ouviu, minha namorada. Catherine viu, se na rua ela era toda dele, agora na frente de sua mãe, parecia que até na estatura ela era anã. E por que você a trouxe aqui? A mulher não entendeu, e não se importou que Catherine também tivesse ouvido tudo isso. Nós queremos viver juntos, respondeu o menino. Seus pirralhos, quantos anos vocês têm? Ele olhou para a garota. 15, respondeu ela. E você, 16. A mãe olhou para o filho. E daí? Ele deu de ombros. Ela ainda me pergunta o quê? A mãe se afastou deles. Ela se serviu de um copo de água e o bebeu. Mãe, o que está fazendo? Nós sempre concordamos, e agora, quando eu tenho algo que começou em algum lugar, você começa. John tentou lhe dizer algo. Eu começo, acho que você começa? Certo, vocês se conhecem, andam pela rua, pelo beco, mas morar juntos, e ela ficou atônita. Mamãe, Catherine veio de um orfanato, agora estuda em uma universidade e mora em uma residência. Não acho que haja condições ideais para uma garota viver, e seu filho começou a explicar. É isso que estou vendo, vista-se imediatamente, disse a mulher. Se Catalina não quer ficar e viver conosco, então eu vou embora. Ela colocou as condições na frente da mãe. Vamos, para onde você vai? Ela colocou os braços ao lado do corpo. Não sei,
Vou encontrar um lugar para ir. Ela pegou sua mochila, colocou-a nas costas, apertou a mão de Catherine e juntas se dirigiram para a porta. John, pare de agir. Sua mãe o interrompeu. O quê? Ele se virou. Você quer ficar? Ela suspirou e se sentou no sofá. Bem, é isso. Ele tinha que seguir em frente, mesmo tendo medo dela, mas ele ainda poderia fazê-la mudar de ideia, e agora John e Catherine moravam no primeiro andar, no quarto dele. Quando ela contou aos amigos, eles ficaram com ciúmes. No começo estava tudo bem, a mãe de John ia trabalhar de manhã cedo, então os jovens desciam as escadas sem problemas. Eles tomavam o café da manhã ou apenas o café, e depois cada um ia estudar. Eles também voltavam juntos, enquanto a mulher ainda estava fora. Eles podiam fazer o que quisessem. Os jovens se sentiam como adultos. Foi aí que tudo começou. Bem, quanto tempo você vai esperar? Perguntou John a Catherine. Ele estava pronto para sair, mas ela ainda estava no banheiro. Provavelmente não vou a lugar nenhum hoje, saí ontem, ela disse a ele. Com o que você se envenenou, se comemos todos juntos? Ele não entendeu. Você vai e eu vou me deitar, disse ela, e começou a vomitar novamente. O menino também decidiu não ir a lugar algum. Ele ligou para sua mãe e perguntou onde estava o kit de primeiros socorros. O que há de errado com você? Perguntou ela. Ekaterina está doente, ela está gargarejando, ele respondeu. Tem certeza de que é envenenamento? Perguntou a mãe. O que mais poderia ser? Perguntou ele em resposta. Bem, eu não sei, vocês são adultos, vocês fazem tudo, e ensinou a mãe de outra forma. Mãe, do que você está falando? Ele se ofendeu. Vá para o banheiro, há uma gaveta acima da pia que contém vários remédios, além de testes de gravidez. Primeiro faça o teste e depois tomaremos as pílulas, ela disse a ele. John parecia chocado. Ele foi até onde sua mãe lhe disse, pegou a tira e a levou para Catherine. Abra as portas, ela pediu. Por quê? Ela não podia entrar. Então abra. John insistiu. Catherine abriu a porta entreaberta e ele lhe entregou a tira. O que é isso? Ela não entendeu. Leia, diz tudo, agora mesmo, assim mesmo, ele estava falando com sua mãe, mas agora na frente da garota ele estava confiante. Você está louco, onde você conseguiu isso? Perguntou Catherine, quando leu o que ele lhe deu. Catherine, por favor, faça tudo o que está escrito, ela pediu. A garota fez tudo, não sabia por quê, talvez pelo choque, mas se sentiu melhor. Ela saiu do banheiro, seus olhos estavam grandes, 2 linhas escarlates em uma fina faixa branca. O que isso significa? Perguntou John. Significa que você vai ser pai em breve, respondeu ela. Katia, o que você está fazendo? Ainda somos crianças. Ela entrou em pânico. Ela se sentou na cama e não sabia o que fazer. Por um lado, ela sempre pensou que sua mãe estava errada ao abandoná-la e que, se tivesse tido um filho, nunca teria feito nada com ele. Mas, por outro lado, aos 15 anos, descobriu-se que aos 16 ela daria à luz, e isso significava não ter educação e nada mais. À noite, Noemi voltou para casa. Ela entrou, colocou sua bolsa no chão, lavou as mãos, trocou de roupa e foi para o quarto das crianças. O que essas tiras lhe mostraram? Perguntou ela. Aqui, Catherine lhe deu. Eu sabia, a permissividade não leva ao bem. A mulher desceu as escadas, sentou-se à mesa e começou a ligar para alguém. Mamãe, para onde está ligando? Perguntou o filho. Como assim, o médico? Ela olhou para ele com um ar de incompreensão. Que médico? Nós não vamos fazer um aborto, vamos ter um bebê, respondeu Juan. Você tem noção do peso que está colocando no seu pescoço? Mamãe, lembre-se de você. O menino olhou para ela sem hesitar. Ela nunca quis dizer isso ao filho, mas agora tinha de dizer. E daí? Eu cometi um erro, sim, foi errado, mas agora sou mais inteligente e mais velho do que você, ele disse a ela.
É que a própria Naomi fez um aborto quando era jovem e não pôde ter filhos por muito tempo. Foi só aos 35 anos, quando já tinha dinheiro, que ela engravidou. Não vou permitir que minha namorada faça um aborto. John foi inflexível. E ninguém quer me perguntar? Catherine deu sua palavra. Vamos lá, o que você quer dizer? Naomi ouviu. Eu também sou contra o aborto, ela respondeu. Tudo bem, a mãe concordou. Ela pensou no fato de que um neto não é tão ruim assim. Durante toda a gravidez, Catherine teve toxicose, não importava o que ela olhasse, não importava o que ela comesse, tudo a deixava doente, era muito perturbador, e ela queria dar à luz rapidamente e se livrar disso. Ela teve uma menina que chamou de Elizabeth. Eles agora viviam em uma casa grande e bonita, onde Elizabeth era amada, querida e cuidada por todos. Além da mãe, do pai e da avó, ela também tinha uma babá. No início, Catherine tentou ser uma mãe decente, mas chegou um momento em que ela ficou entediada com tudo. Um dia, ela ligou para seus amigos e os convidou para visitá-la. Catil, eles não vão nos repreender? Perguntaram elas. Aqui eu sou tão dona quanto elas, disse ela, gabando-se, embora ela e John ainda não fossem casados. As meninas fizeram todo tipo de coisa hoje. Quando Naomi chegou em casa do trabalho, ela ficou surpresa. O que você faz? Você tem um garotinho, disse ela à menina. O que eu quero, eu faço o que eu quero, não é da sua conta. Catherine tinha bebido um pouco hoje, então ela estava com a língua solta. Ah, então. Ele balançou a cabeça para a mulher. Era a sua primeira briga. Mas então, quanto mais Naomi repreendia, mais desenfreada a garota ficava. John, você não acha que não se pode confiar uma criança a uma mãe como essa? Um dia, uma mãe se sentou para conversar com seu filho. O que posso fazer? Ela não quer me ouvir de jeito nenhum, disse ela. Ela não vai ouvir você, ela vai me ouvir, Naomi tinha certeza. Como ela pode ouvir você? John respondeu com um sorriso. Ele percebeu que se Catherine começasse a fazer coisas, ela não pararia por nada. Aonde você vai? Você não vai a lugar nenhum hoje. Naomi ficou na porta e não deixou a garota ir a lugar algum. Quem me disse isso? Você. Catherine se levantou e lhe deu um olhar malicioso. Quem diabos é você? A mãe não entendeu. Catherine se esquivou e simplesmente saiu da casa. Ela não tinha intenção de ouvir ninguém. Quando ela voltou ao quarto onde John estava, ele viu o estado em que ela se encontrava. Eve, onde você esteve? Você fede, está toda suja, eu resmunguei. O que há de errado com você? Perguntou ela. Eu não gosto de tudo, disse o cara. Não olhe e não sinta o cheiro. Disse a garota e foi para a cama, e de manhã, houve um interrogatório. Você ao menos sabe o que seu filho faz? Perguntou Naomi. E o que ele faz? Catherine se perguntou. Quantos dentes ele tem? Se foi ou não foi, a senhora sabe de tudo isso. A mulher continuou fazendo perguntas. Me deixe em paz, ela estava com dor de cabeça depois de ontem e não tinha intenção de falar com ninguém. Então John, temos que decidir uma coisa, você vai continuar morando com essa garota? Mamãe enfatizou a última palavra em sua voz. Eu não sei, e John olhou para Catherine, ele já havia perdido seus sentimentos por ela há muito tempo, mas ainda tinha alguma afeição. E havia o filho que eles compartilhavam. Então, minha querida, vou entrar com os papéis no tribunal para privá-la de seus direitos parentais, e não pense que não vou conseguir, disse Naomi com seriedade. Como você pode privar uma criança de sua mãe? Catherine ainda estava rindo hoje. Você quer saber como? Você logo descobrirá, e a mãe começou a fazer tudo como havia planejado. Os amigos de John, o próprio John e sua mãe provaram que Catherine levava uma vida inadequada, que ela não podia ficar com a criança. A mulher fez tudo o que pôde para ganhar o caso. E agora, aos 18 anos, Catherine está de volta às ruas sozinha, a criança foi deixada com o pai, e ela acorda e não consegue acreditar que tudo realmente aconteceu assim. Sim, e vá se fuder! Gritou ela de trás do portão.
Elizabeth agora estava morando na casa grande com seu pai e sua avó. Por alguma razão, John achava que podia fazer qualquer coisa agora que estava livre de Catherine. Ele poderia sair com seus amigos ou algo assim. Mas sua mãe o proibiu de fazer qualquer coisa, estragando assim seus planos. O jovem não tinha permissão para sair, nem para levar ninguém para sua casa. "Sou um prisioneiro aqui?" ele perguntou à mãe. Sua namorada lhe contou. Ela não entendeu. "Sou um garoto jovem, quero sair, quero encontrar amigos", disse a ela. Na reunião, a avó se sentou ao lado da pequena Elizabeth e olhou para ela. "Mamãe", disse ela. "O que foi, filho?" respondeu ela. Naomi não reconheceu seu filho, que até poucos anos atrás abaixava a cabeça quando a via. "Por que não posso sair?" começou ele novamente. "Por que eu tenho que ficar com seu filho?" respondeu a avó. John estava ficando mais irritado a cada dia. Um dia, sua mãe estava no trabalho, ele saiu de casa, seus amigos o chamaram para ir a uma festa. Como ele havia sonhado com isso! E agora que estava fora, ele estava se divertindo muito. Ele estava tão bêbado que tiveram de chamar uma ambulância. Enquanto o tiravam de lá, ele caiu algumas vezes e bateu a cabeça na escada. "Alô, Naomi?" Seu telefone tocou às 3 horas da manhã. Sim, alô, e é claro que ela não estava acostumada com esse tipo de ligação no meio da noite, mas agora não era uma ligação de trabalho. "Seu filho está no 35º hospital, você poderia vir aqui?" perguntou uma voz masculina. "O que há de errado com ele?" A mulher estava preocupada. "Ele está bêbado e sua cabeça foi perfurada", disse o homem. Era impossível dizer, por suas palavras, se ele estava bem ou não. A mãe foi ao hospital. Enquanto preenchia a papelada e aguardava o médico, ela se sentiu mal. Alguém da equipe médica lhe deu um remédio para a dor. Alguém da equipe médica lhe deu um sedativo, mas não adiantou, e ela também foi para o hospital hoje. Elizabeth ficou em casa com uma babá. Pela manhã, Naomi se sentiu melhor, mas decidiu ficar no hospital mais um dia. John também caiu em si. Descobriu-se que ele havia sofrido um pequeno ferimento na cabeça, mas agora estava tomando um soro, apenas porque estava intoxicado pelo álcool. Alguns dias depois, mãe e filho voltaram para casa. Elizabeth estava bem. A mulher que ficou com ela fez tudo bem. A criança foi para a creche, a babá cuidou dela, também a levou para passear e a alimentou. Basicamente, ela liberou a avó e o pai das tarefas diárias. Quando Naomi voltou a si, imediatamente chamou o filho para conversar com ela. "Juan, o que há de errado?" ela lhe perguntou. Não há nada de errado, e era óbvio que ele não estava com vontade de falar. "Então por que você está me ligando às 3 da manhã para dizer que não está bem?" perguntou ela. "E você teria me mantido em casa por mais tempo, eu não teria ficado tão bêbada", ela repreendeu a mãe novamente. A situação estava ficando fora de controle. Todos os dias a mulher ficava nervosa, ela não entendia o que poderia ter acontecido com a criança. Mas como tinha sido a própria mulher que tinha desenvolvido toda essa situação, não era necessário desistir, mas fazer tudo como deveria ser feito. "Elizabeth, venha brincar comigo", sua avó lhe estendeu a mão. "Não, eu não quero, prefiro ir com a babá", disse a menina. "Por que você não quer ir com a vovó?" Ela não entendeu o ponto e Elizabeth estava simplesmente com medo daquela mulher mandona. A menina tinha medo de tudo nessa casa. A casa era grande, seu pai não a ouvia, sua avó ficava apontando as coisas para ela. Tudo estava errado. E somente a babá, aquela mulher bondosa, a abraçava e falava com ela com uma voz suave e gentil. "Filho, cuide de sua filha", disse-lhe a mãe. "Escute, você deveria tê-la deixado para poder cuidar dela", respondeu ele. Deus, o que estava acontecendo em minha vida quando tudo isso começou? Naomi não entendia. Ela continuava trabalhando, e ninguém suspeitava de quantos problemas ela tinha em casa. Bem, e, é claro, nem tudo era tranquilo no trabalho também.
Todos os dias, Naomi sentia que não estava bem. Ela percebia que deveria ir ao médico, ir ao hospital, fazer alguma coisa, mas não tinha tempo para isso. E assim, em outra noite, quando seu filho não voltou para casa à noite, a mulher adormeceu e, em seu sonho, viu algo preto cobrindo sua cabeça, como se uma nuvem de tempestade tivesse vindo em sua direção. Estava prestes a engolir a mulher. Ela abriu os olhos porque seu telefone estava tocando, seu coração estava batendo forte no peito, parecia que ia explodir. Estou ouvindo, ela respondeu, e não estava esperando nada de bom da ligação. Naomi, desculpe-me por ligar tão tarde, ele ouviu. Sim, estou ouvindo, não fique quieta, fale mais alto. Agora o coração dela começou a bater como se estivesse na garganta, a pulsação aumentou. Seu filho está no hospital, ela foi informada. Isso foi 4 anos depois da última vez que ela viajou para lá. É claro que a mulher não esperou por nada, pegou o carro e dirigiu até o hospital. Ela pode ter tido problemas cardíacos no caminho, pois não sabia como controlar o carro. Ela saiu da estrada e bateu em um poste. As testemunhas que viram tudo chamaram os serviços especiais. Eles chegaram, Naomi foi levada ao hospital, o carro foi estacionado. Haveria um julgamento e os médicos fizeram tudo o que estava ao seu alcance, mas pela manhã a mulher, sem recuperar a consciência, morreu. Na época, seu filho tinha 25 anos e sua neta apenas 8. John ainda não sabia, ele estava no hospital. À noite, ele e um amigo decidiram sair para dar uma volta de carro, mas seu companheiro bêbado pulou na calçada. Ele bateu em 2 postes, e os jovens também acabaram em uma cama de hospital. Agora John, com uma clavícula, um braço e uma perna quebrados, estava na mesma clínica em que sua mãe havia morrido. John. Um médico entrou em seu quarto. Sim, ele acenou com a cabeça. Ontem à noite ligamos para sua mãe e o médico contou tudo o que havia acontecido na noite anterior. Não podia ser, pois ela ainda era jovem, o garoto não conseguia entender como isso poderia ter acontecido. Talvez se ela não tivesse ficado tão chateada com você, isso não teria acontecido. Ela não morreu no acidente que aconteceu com ela, seu coração simplesmente parou, explicou o médico. Quando John recebeu alta do hospital, ele dirigiu para casa, ainda sem dizer nada a Elizabeth. Havia um funeral para comparecer. Ele deu instruções e a administração o ajudou com tudo. E depois disso, o cara decidiu que tinha uma grande tristeza e que ela precisava ser inundada. Então, ele tirou uma garrafa da geladeira, bebeu e se sentiu melhor imediatamente. E isso começou a acontecer todos os dias. Como sua mãe lhe deixou muito dinheiro, John não tinha com o que se preocupar. Ele não se importava nem um pouco com a filha, mas fazia tudo para si mesmo. John, você pode parar com isso? A babá se aproximou dele e tentou lhe dizer o que fazer. O que? Você vai me dizer o que fazer? Ele disse a ela. Você tem uma filha crescendo, ela já está na 2ª série, sente falta da mãe e do pai e a avó se foi, disse a mulher. Então, para que eles estão lhe pagando? Para cuidar da criança, então cuide dela. Ele disse a ela. Ela fez o possível para esconder da menina o que estava acontecendo na casa, que estava uma bagunça total. O jovem não apenas bebia, mas também trazia amigos, todos os dias iam à sua casa com garotas diferentes, e não estava claro para onde eles levavam e o que elas podiam fazer quando chegavam aqui. Catherine, tendo sido expulsa da casa rica, riu no início, mandando seus antigos parentes embora. Mas, depois de um tempo, ela percebeu que não tinha para onde ir. Ele não sabia o que fazer. No início, ela ficou com um amigo, depois com outro. Mas, como era impossível viver assim o tempo todo, a garota decidiu ir para a cidade onde sua mãe morava. Não era muito longe, então a garota chegou lá rapidamente. É claro que ela não conhecia ninguém aqui, então Catherine não conseguiu pensar em nada melhor do que procurar sua mãe. Não foi tão difícil, pois quando a menina chegou ao orfanato já tinha mais de 9 anos de idade. Ela se lembrava, é claro, não com muita precisão, de onde havia sido levada, e Catherine sabia o endereço de forma imprecisa, mas sabia exatamente como a cidade se chamava. Olá, vocês podem me dizer se há algum ônibus? Ela perguntou na estação de ônibus.
Quando responderam afirmativamente, a garota ficou satisfeita. Ela também descobriu que as passagens podiam ser compradas diretamente na cabine do ônibus. E agora ela aguardava a chegada do ônibus. Ela dirigia, olhava pela janela e pensava no que diria a mulher que a abandonara há tantos anos e que nunca mais voltará. Mais tarde, porém, Catherine decidiu deixar esses pensamentos para depois. Aqui ela encontraria, lá elas conversariam. Não havia muito caminho a percorrer, portanto, em meia hora, Catherine estava no local. Ela desceu do ônibus e olhou ao redor. Sim, tudo havia mudado no vilarejo, e ela não se lembrava de muita coisa daqui. Olá, desculpe-me, diga-me, onde fica a casa dos Walker? Ela perguntou a um transeunte no ponto de ônibus. Ah, é ali. Ele acenou com o endereço. Obrigada, respondeu Catherine, e seguiu na direção que acabará de ser indicada. Quanto mais ela se aproximava, mais reconhecível ficava a rua. Por alguma razão, suas pernas começaram a tremer. Ela se sentiu desconfortável por dentro, mas como já havia chegado, decidiu continuar até o fim. De longe, ela viu sua casa, aquelas janelas e portas que estavam gravadas em sua memória. Estavam tão trêmulas que provavelmente já teriam caído há muito tempo, mas estavam sustentadas apenas por tábuas. E isso foi quando a garota ainda morava aqui. Ela se lembra desse dia. Sua mãe e outras pessoas estavam sentadas na cozinha, conversando em voz alta. Então a porta se abriu e algumas mulheres questionadoras entraram, falaram com todos com severidade e depois a chamaram. Mamãe, gritou a menina, e agarrou a cerca para ficar. Você ficará melhor lá, disse a mulher. Catherine viu que ela estava chorando, mas não fez nada. O que aconteceu depois, a menina não se lembrava, mas de alguma forma se acostumou com o orfanato, onde passou a viver no futuro. Ela se aproximou, puxou a porta, que estava aberta. Catherine entrou, um cachorro latiu alto, mas ela não teve medo dele. Tudo aqui era sujo, gorduroso. A garota pisou nos degraus e não tocou em nada. A porta estava entreaberta, Catherine passou por ela. A casa cheirava a algo azedo. Ela foi até a cozinha e de repente lhe ocorreu que sua mãe não morava mais aqui, que outra pessoa morava aqui. E agora? Ela entrará na casa e haverá outros proprietários, e o que ela dirá? Olá, vim visitá-lo. Isso me fez rir. Ele entrou na sala, que estava bagunçada, e viu uma mulher dormindo no sofá. Ei! Ele a cutucou. Quem é você? Ela acordou. Era óbvio que ele tinha tido uma noite divertida. E você não me reconhece? Perguntou Catherine. Não. Por que eu reconheceria? A mulher se sentou no sofá e, de alguma forma, enxugou os olhos. Na verdade, sou sua filha, aquela que você abandonou tão facilmente há alguns anos, disse a garota. Kátia olhou para sua senhoria com os olhos apertados, como se estivesse se lembrando se isso era verdade ou não. Você teve outra filha? Perguntou a garota, magoada porque sua mãe nem se lembrava dela. Como está se sentindo aqui? Perguntou a mãe e olhou em volta. Era óbvio que ela estava procurando algo com os olhos, provavelmente algo para passar a ressaca. E tudo, eu fiz 18 anos, eles se despediram de mim no orfanato e me mandaram para os 4 cantos, disse a filha como se estivesse zombando da mulher. É claro que Catherine havia mentido para ela, mas ela não ia lhe contar agora o que havia acontecido com ela. Ela ainda estava de pé no meio da sala porque não sabia onde se sentar. Tudo estava empilhado por toda parte, e o que não estava empilhado estava sujo. Bem, entre, fique à vontade, a mulher se levantou e saiu. Catherine sorriu amargamente. Ela mesma não sabia o que esperar do encontro com essa pessoa, mas, por alguma razão, parecia-lhe que agora, quando se aproximasse dela, sua mãe começaria a se desculpar, dizendo que havia cometido um erro ou algo do gênero. Mas a garota não esperava nada disso. Sua mãe voltou. Começou a desfazer as malas, a sacudir alguma coisa na cozinha e não deu atenção à filha. Ficou apenas olhando para ela, querendo se dirigir a ela, mas sem saber como chamá-la. Mamãe, a língua não virava. Selena entrou na cozinha e olhou para ela. O que é toda essa ofuscação?
A mulher se virou para ela e perguntou com uma voz rouca: "E como devo chamá-la? Não posso chamá-la de mamãe", dentro de Catalina, que se enfurecia com tantas contradições. A mulher parecia ofendida por ela, mas, por outro lado, percebeu que vivia melhor no orfanato do que teria vivido aqui. "Tudo bem, como queira chamar", ela exalou, colocou um pouco de água em uma tigela e a colocou no fogo. "Vocês não têm gás?", perguntou a garota. "E quem vai pagar por ele?" Sua mãe não se voltou para ela. A própria Catherine não sabia por que tinha vindo. Talvez ela só quisesse olhar o homem nos olhos, mas, por outro lado, não tinha para onde ir. "Posso ficar com a senhora por alguns dias?", perguntou a filha, mas ela percebeu que não poderia morar naquela casa. "Que perguntas, é claro", ela respondeu. A água na tigela de ferro estava fervendo. Selena despejou um pouco da bebida nela. Em seguida, colocou-a em xícaras, uma para Catherine e outra para si mesma, e sentou-se à mesa. "Bem, o que você quer de mim? Um pedido de desculpas ou uma explicação?", perguntou a mulher em uma inspiração. "Não, não quero nada de você. Entendo que no orfanato eu era melhor do que aqui", percebeu Catalina novamente para si mesma. "Filha, você pede desculpas, mas é verdade, tudo aconteceu assim. Eu era jovem na época, vim da boate, não entendia nada e, alguns meses depois, descobri que estava grávida. A única coisa que eu não fiz, os armários estavam se movendo, as malas estavam se arrastando para descontar a gravidez, mas eu não fiz nada, tive que dar à luz, e aqui você vê como", e ela acenou com as mãos. "Não a culpo por nada, não há nada de errado, se eu não tivesse tido nada na vida, não teria vindo para cá", disse-lhe a filha. Naquele momento, ela sentiu pena da mãe e agora transferiu a situação para si mesma. Afinal de contas, agora ela também havia deixado uma criança para trás. Sim, ela foi privada à força dos direitos parentais, mas não fez nada para ficar. "Então você vai ficar aqui?", a mulher agora falava em um tom de voz diferente. "E nós vamos fazer uma faxina aqui", disse Catherine. "Eu vou me mudar agora e vamos limpar tudo imediatamente", prometeu Selena. Enquanto ela tomava chá, fazendo outra coisa, Catherine entrou no quarto e começou a jogar coisas ao redor. Havia muita coisa. Então a garota trouxe algumas caixas da rua e começou a colocar tudo lá. E agora metade do quarto estava livre. Catherine foi buscar água e começou a lavar tudo. Era tão nojento, mas não havia nada a fazer. Se ela quisesse ficar aqui, teria de liberar um espaço. Selena se juntou a ela e, no final do dia, a casa estava realmente muito mais limpa e parecia ainda mais iluminada. "Uau!", a mulher se sentou no sofá onde havia dormido e olhou ao redor. "Você imaginou que poderia ficar assim?", sorriu Catherine, gostando do que haviam feito. "Se você pudesse comprar papel de parede e colocar um tapete no chão, seria como se as pessoas pensassem em você." "Está me julgando?", a mulher olhou para ela. "Mamãe", e Catherine disse a palavra e imediatamente ficou em silêncio. "Bem, fale mais alto", ela sorriu, percebendo que havia dito a palavra involuntariamente. "Se você prometer que não vai beber, faremos tudo aqui com você", respondeu a filha, embora não soubesse onde pegar o quê. "Eu não bebo, então os amigos aparecem às vezes, mas na maioria das vezes eu trabalho", ele mostrou a ela as mãos, que realmente não estavam como deveriam estar nessa idade. "O que você faz?", a garota quis saber. "No verão, eu colho batatas, no campo, e no inverno também, onde for preciso", respondeu a mãe. Catalina, é claro, percebeu que agora tinha um lugar para dormir, mas não estava satisfeita com isso. Ela já estava morando aqui há uma semana e havia conhecido muitos dos habitantes locais. Então, em um fim de semana, ela decidiu ir a uma boate e contou a sua mãe sobre isso. Havia garotas e garotos dançando, se divertindo e bebendo. Naturalmente, Catherine não conseguiu ficar longe e se juntou a eles. E um mês depois, chegaram os rapazes da cidade, interessados em conhecer as moças locais. Ekaterina estava do lado de fora do clube quando Mickey se aproximou dela. "O que está fazendo aqui?",
Vim tomar um pouco de ar fresco, respondeu ela. A garota não estava se sentindo muito bem. Ela não sabia por quê, provavelmente o álcool que haviam bebido hoje era de má qualidade. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Caterine, respondeu ela. Vamos dar uma volta, ele a chamou. Para onde? Ele perguntou a princípio, mas depois pensou, quem se importa para onde ela vai? Pelo menos ela vai tomar um pouco de ar. Eles entraram no carro dele, deram partida e, quando a garota percebeu que ele a estava levando para a cidade, ela se encolheu um pouco. Por que está me trazendo para cá? Ela decidiu perguntar a ele. Estamos apenas dando uma volta, indo e voltando. Ele olhou para a estrada e ficou quieto. Isso não é coisa sua, disse ela. Por quê? Mickey se virou para ela. Bem, seus amigos estão lá fora, se divertindo na boate, bebendo cerveja, e você está decente, sóbrio, sentado atrás do volante, sem falar. Ele riu. E isso, será que todos nós temos que ser como eles? Ele não entendia. Caterine percebeu que estava conhecendo um tipo de homem diferente do que sempre conhecera. Esse era, de certa forma, decente, fazia tudo certo, mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que não tinha nada com que se preocupar. Ele não faria nada de ruim com ela. De fato, com Mickey, eles foram até a cidade, deram uma volta e depois ele a trouxe de volta. Seus amigos já estavam esperando por ele. Os meninos entraram no carro, acenaram para as meninas e partiram. Toda vez que a garota voltava para casa, ela temia que a mãe enlouquecesse e começasse a beber novamente. Mas até agora isso não havia acontecido. E isso só poderia deixar Caterine feliz. No dia seguinte, quando ela estava cavando no jardim atrás do portão, um carro fez barulho. A garotinha ficou surpresa com a possibilidade de vir ver a mãe, foi olhar, mas acabou descobrindo que o Mickey estava chegando. Olá, ela saiu do portão e ficou muito surpresa. Normalmente, se os garotos da cidade viessem, eles poderiam passar um dia com as garotas na discoteca, mas depois iriam embora e não voltariam mais. Vamos, ele acenou com a cabeça para o carro. Espere, vou me trocar. Ela entrou em casa, lavou as mãos, vestiu as roupas de casa e foi até ele. Eles entraram no carro e dirigiram não em direção à cidade, mas à floresta. Por que você veio para cá? Ela perguntou a ele. Não sei, senti-me atraído por você, respondeu ele. Hoje eles estavam conversando na clareira da floresta. Você vai continuar voltando? Caterine decidiu perguntar a ele. Acho que sim, ele olhou para ela e corou. Estarei esperando por você. Respondeu ela, sem esperar nada. Fale-me sobre você, perguntou o jovem. Eu moro aqui com minha mãe, que me deixou há muitos anos em um orfanato. Cresci lá e depois me formei, fui para a universidade, mas não terminei. E então vim para cá e alguns pontos se soltaram e ela me contou um pouco sobre si mesma. Entendo, assentiu Mickey. Bem, agora é sua vez, disse ela. Morei nesta cidade a vida inteira com minha mãe, meu pai, fui para a escola, depois para o ensino médio, e ela deu de ombros e percebeu que tinha a história comum de uma pessoa normal. E então, você está realmente interessada em alguém como eu? Perguntou ele. Por que eu não estaria? Dizem que os opostos se atraem, ele sorriu. Por outro lado, sim, ela balançou a cabeça. Depois disso, Mickey e Caterine começaram a ter um relacionamento próximo, e ele a visitava quase todos os dias. Eles saíam para passear em algum lugar, ele lhe contava muitas coisas, ensinava-lhe muitas coisas. A garota percebeu que o rapaz era inteligente. E então ela descobriu onde ele trabalhava, e também ficou bastante surpresa. Nem mesmo 6 meses haviam se passado quando Mickey ofereceu à garota um apartamento para alugar na cidade, e ela não recusou. E agora eles estavam morando juntos em um apartamento alugado e estavam indo bem. Caterine, quer se casar comigo? Perguntou-lhe Mickey uma noite. Isso é um pedido de casamento? Ela riu para esconder seu constrangimento. Bem, ainda não, foi só uma pergunta, ele respondeu. Acho que sim, ela deu de ombros. É isso mesmo, estou ouvindo, ele abraçou.
Talvez Mickey pensasse que ele era decente, correto, educado, com um emprego. Ele teve pena dessa pobre garota, mas ele gostou muito dela. Ela não era como qualquer outra garota que ele conhecia. E então, na véspera do ano novo, que eles comemoraram na casa dos pais dela, Mickey foi o último a chegar. "Aonde você vai? Estamos todos esperando por você", disse a mãe dele. "Espere, mãe", ele a afastou e olhou para a namorada. "O que foi?" Ela se examinou, pensando que talvez estivesse com o vestido errado. "Catherine", ele se ajoelhou diante dela. "Você quer ser minha esposa?" Era óbvio que o rapaz estava muito envergonhado, mas a moça sabia que ele sempre ficava. Ele lhe entregou um anel e flores, depois se sentou naquela pose e esperou. Nesse meio tempo, ela chorou. Ninguém nunca havia pedido em casamento antes, nem mesmo quando moravam com John, que nunca havia mencionado um casamento. É claro que ela foi até ele e pegou o anel. Ele se levantou e eles se abraçaram. Catherine viu a mãe de Mickey franzir os lábios. Estava claro que a menina do orfanato era inútil para a família, todos pensavam imediatamente em coisas ruins. Mas agora ela prometeu mostrar a eles que não era e que poderia ser melhor. "Catherine, vou fazer uma despedida de solteiro com meus amigos hoje à noite", ele disse a ela uma semana antes do casamento. "Se você quiser, posso levá-la a algum lugar também." Mickey sempre foi assim. Se ele percebesse que estava fazendo algo, sua futura esposa não deveria ficar entediada e esperar por ele. Agora ele estava oferecendo a ela uma opção. "Se você não se importar, eu gostaria de ir ao vilarejo da minha mãe, tenho amigos lá e gostaria de conversar com minha mãe", respondeu ela. "Ok, se é isso que você quer, vamos lá", ela sorriu. Mickey já havia percebido há muito tempo que, apesar da aparência e da maneira como falava, a garota era muito receptiva e estava sempre disposta a ajudar. Ele perdoou sua mãe, mesmo que a odiasse. Eles entraram no carro, foram até a loja e a garota comprou tudo o que eles precisavam. E lá estavam eles. Mickey deixou sua noiva em casa e foi buscar seus amigos. Eles decidiram fazer uma surpresa para ela hoje. Os jovens chegaram à cafeteria local, que ficava em sua própria cidade, sentaram-se à mesa, reservada com antecedência por Mickey. "Mickey, você sabia que sua Catherine já tem um filho?" perguntou um dos rapazes. "O quê? Que filho?" Ele olhou para ele. "Um garoto normal, ele não é mais um garotinho", sorriu o amigo. "Como você sabe?" O cara olhou para ele. "E eu estudei na mesma cidade onde ela morava, a ex-sogra dela não foi a última pessoa. Havia muitas histórias sobre eles, é por isso que eu sei", disse ele. Naquele momento, os punhos de Mickey se fecharam em um punho, ele não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Hoje ele havia chegado ao fim com os meninos, mas queria tanto ir para casa e perguntar tudo a Catherine. Mas ela não estava lá, então ele teve que esperar até amanhã. No dia seguinte, ele ligou para Catherine, disse a ela para pegar o ônibus para a cidade e, embora fosse um dia de folga, ele foi trabalhar. Ele tinha muito trabalho a fazer e voltaria para casa tarde da noite. Quando chegou, a garota já estava dormindo, mas Mickey não se importou muito. Ele acordou sua futura esposa. "O que está fazendo?" Ela não entendia o que ele queria dela. "Catherine, preciso falar com você", disse ele seriamente. "Tudo bem", ela esfregou os olhos e foi para a cozinha. "Diga-me, é verdade que você tem um filho?" Ele perguntou a ela, e a garota naquele momento permaneceu em silêncio e não disse nada. "Por que você não me contou? Nós sempre conversamos sobre tudo", ele a questionou. "Como você soube?" Ela queria entender de onde veio isso. "Não importa se eu já sei, você não é o único que sabe", Mickey olhou para ela. Ela não sabia o que dizer. Mickey e ela estava prestes a chorar. "Catherine, você não pode começar a vida mentindo", ele disse a ela. "Eu não queria lhe contar porque há uma história muito ruim aí dentro", a garota chorou. "E que história é essa?" "Eu queria que você a ouvisse." "Entenda, eu tinha 16 anos, era menor de idade, não entendia nada, e ele tem uma mãe", e a garota chorou ainda mais alto. "E a mãe dele?" Era como se Mickey estivesse obtendo informações dela. "Eu não era a última pessoa na aldeia.
Mesmo que eu quisesse, eles tirariam esse bebê de mim, ela continuou a chorar. Então, conte-me, por favor, tudo em ordem, desde o momento em que se conheceram até o momento em que vieram parar aqui. Ele decidiu não pressioná-la, deixá-la se recompor e falar. E Catherine começou a lhe contar sobre sua vida com John, como era, o que aconteceu e como terminou. Por que você não me contou logo? Acha que eu não teria entendido? Perguntou ela. Mickey, imagine a situação, você e eu nos encontramos pela segunda vez, você me conta, me fala sobre você. E eu, sou órfão, tenho um temperamento muito ruim e, quando era adolescente, morei com um homem e tenho um filho com ele, que não vejo há muito tempo. E você, então, Catherine, como eu a amo, você não tem ideia. Acho que, só de você descobrir, não estaríamos mais juntos. Ela enxugou as lágrimas. Venha até mim, ele a chamou. E quando ela veio até ele, ele a colocou em seu colo e a abraçou. E como eles haviam planejado tudo para esta noite, o casamento não foi cancelado, tudo estava como eles haviam planejado, estava como estava. É claro que a mãe do noivo não estava muito feliz com a paixão que seu filho havia escolhido, mas aparentemente ela tinha peso na família, então ninguém disse nada e tudo correu bem. Catherine não sabia, mas na época do casamento ela já estava grávida. O fato só foi conhecido 1 mês e meio depois. Mickey estava em êxtase, assim como seus pais, que logo se tornariam avós. Catherine fez tudo o que pôde para manter a família unida. Ela abandonou todos os seus maus hábitos, pois queria que ela tivesse filhos saudáveis. A garota se comunicava mais intimamente com a mãe e também se corrigia. Sim, ela podia beber, mas em algumas festas, não como antes. Como sua filha havia prometido, ela ajudou a melhorar a casa. Comprou as cortinas para as janelas, o carpete para o chão e tudo mais. E agora, quando Catherine vinha visitá-la, ela não reconhecia a casa em que estivera quando esteve aqui pela primeira vez e dentro do prazo, a família teve o filho tão esperado. O próprio Mickey escolheu um nome para ele. Ele decidiu chamá-lo de Steve. Catherine não tinha nada contra isso. A família era idílica. O marido trabalhava e sustentava a família muito bem. Mas Catherine também planejava sair para trabalhar em algum lugar depois que a criança fosse para o jardim de infância. Ela tentou ser uma esposa e mãe ideal, além de nora. Fazia tudo o que podia para deixar sua família feliz. Agora, ao se lembrar de seu passado, ela pensa em como se comportou mal. Se não tivesse agido assim, ela teria se arrependido. Se ela não tivesse agido daquela forma, o que aconteceu naquela época não teria acontecido. Mas, por outro lado, se tudo isso não tivesse acontecido, ela não teria Mickey e Steve agora. Era nisso que Catherine costumava pensar quando seu marido chegava atrasado ao trabalho. Ela colocava o filho na cama e sentava-se sozinha na cozinha. Então, os pensamentos a dominavam. Quando Steve completou 1 ano e meio, ele foi para o jardim de infância. Como não havia problemas com filas, Catherine podia ir facilmente procurar emprego. Uma das lojas precisava de um assistente de loja, e ela foi facilmente contratada. E eu consegui um emprego, disse ela ao marido à noite. Estou muito feliz por você, ele sorriu. Qualquer pessoa que conhecesse Catherine anteriormente jamais a reconheceria. Ela era uma moça muito séria que ia trabalhar todos os dias, e depois do trabalho, pegava o filho no berçário e voltava para casa. Lá ela fazia tudo sozinha, preparava o jantar, lavava a roupa, limpava e tudo mais. Mickey não se cansava de sua esposa. O próprio Mickey não tinha a menor responsabilidade na cidade. No momento, ele a tinha sim, mas sabia que ela certamente iria mais longe. Catherine poderia ter optado por não trabalhar, mas ela mesma havia feito isso, então Mickey não se importava nem um pouco. Às vezes, Catherine se sentava na cozinha e pegava uma pequena fotografia que continha uma foto de sua filha. Ela se lembrava e chorava. Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer, porque o tribunal havia lhe tirado os direitos de mãe. Certa vez, ela tentou falar com o marido sobre a filha, para que ele ajudasse nessa questão. Mas Mickey não quis saber disso. Catherine até pensou em ir à casa de John, para ver de longe como sua filha havia crescido e o que estava fazendo.
Mas ela não conseguia fazer isso. E se Mickey descobrisse? Então a garota não se lembrava, pelo menos tentava, mas matava esse sentimento em si mesma. Quando Steve tinha 3 anos de idade, Catherine sentiu que estava grávida novamente. É claro que ela imediatamente contou a Michael, e ele ficou muito feliz com a notícia. A família estava ficando cada vez maior, e isso não podia deixar de deixá-lo feliz. Agora que estavam grávidos, Catherine e Steve iam juntos à casa da mãe dela com frequência. Lá eles ajudavam no jardim e faziam alguns trabalhos na casa. Catherine viu como a mulher realmente melhorou. É tudo para o seu próprio bem, filha, Selena sempre lhe dizia. Mamãe, o que está dizendo? Você teria feito tudo sozinha, só precisava de um empurrão, não tinha ninguém para quem viver, ela dizia a ela, a criança. É claro que Selena queria ver sua família com mais frequência, mas quando eles a visitavam, ela não dizia nada. Mickey, não estou me sentindo bem, Catherine acordou uma noite. Seu estômago doía e ela estava muito enjoada. Sem dizer uma palavra, seu marido imediatamente ligou o carro e colocou a esposa dentro dele. Ele não se esqueceu de Steve, porque ele não podia ficar sozinho em casa. O marido a levou para o hospital, pois havia uma ameaça de aborto espontâneo. Catherine foi deixada lá, disseram-lhe que ela ficaria lá por muito tempo. Ainda faltavam 4 meses para o nascimento, mas ela não ficou chateada, pois o mais importante era a saúde da criança. Assim, ela aceitou tudo o que os médicos lhe disseram. Agora Mickey ficou sozinha com Steve, mas ele sabia tudo, entendia como e o que fazer, era um ótimo pai para a criança. Catherine recebeu alta, agora ela estava entrando em licença maternidade, embora estivesse planejando trabalhar até o último minuto. Uma semana antes da data prevista para o parto, ela entrou em trabalho de parto. Mickey levou sua esposa ao hospital, como de costume, e agora ele era pai não de uma criança, mas de 2. O segundo filho se chamava Anthony, um nome também pensado pelo pai. Quando sua esposa voltou do hospital, ele olhou para sua família do lado de fora e não conseguia acreditar que estava assim. 5 anos atrás, ela nem poderia pensar que isso fosse possível. Catherine nunca suspeitou que se tornaria uma mãe decente, nem que encontraria um marido assim, em geral, não sonhava. Certa noite, ela e Mickey estavam deitados na cama. Catherine o abraçou. Você me abraça como se quisesse me dizer algo, disse ela. Quero falar com você sobre minha filha, disse ela suavemente. Por favor, não comece com isso, ele pediu. Por que eu deveria começar? Ela é minha filha. Se você me ama, por que não pode aceitá-la? Perguntou ela. Naquele momento, ela estava deitada no peito dele, com os olhos cheios de lágrimas. Não quero saber nada sobre seu passado. Você vive comigo agora, temos 2 filhos e você não tem mais ninguém, disse ela severamente. Eu entendo isso. Bem, mas imagine se eu a tivesse agora e ele não sabia que argumento usar. Catherine, eu já lhe disse que não quero tocar nesse assunto, é isso, ele terminou de falar, colocando a questão para ela, e sua esposa entendeu que ele realmente não ia mais falar sobre isso. Juan, por outro lado, continuou a aproveitar a vida durante todo esse tempo. Ele saía sempre que sobrava algum dinheiro da mãe, levava os amigos para casa, o que quer que eles fizessem lá. Ele levava diferentes garotas para casa. Ele não tinha o menor interesse na vida da filha. Enquanto a babá estava lá, tudo era mais ou menos normal. A mulher alimentava a criança, levava-a para a escola, ajudava-a com suas lições, mas em algum momento tudo acabou. Não precisamos mais de seus serviços, John a abordou, a menina estava na 3ª série. É claro que a mulher ficou chocada com a notícia. O senhor sabe que vai abrir mão da vida de sua filha por capricho, e nada de bom resultará disso, disse ela ao jovem pai. E isso não é problema seu, disse John a ela. A babá chorou, Elizabeth chorou, mas não havia nada que eles pudessem fazer. A mulher tinha ido embora, e agora as coisas estavam ficando muito ruins. Quando ela e sua mãe moravam naquela casa grande, havia uma empregada que limpava e cozinhava. Agora ela teve de ser demitida porque não havia dinheiro. E chegou um momento em que o jovem começou a vender tudo. Primeiro ele vendeu o carro da mãe,
que havia sido restaurado após o acidente, e depois o seu próprio carro. Não havia mais nada para vender, ele só tinha essa casa e pronto. Pai, estou com fome. Elizabeth se aproximou dele. Vá pegar alguma coisa na geladeira, disse ela. Não tem nada, respondeu a moça. Então o pai pedia um fast food, uma pizza, um hambúrguer ou algo do gênero, e dava para a filha comer. Ele não se importava se ela tinha dificuldades de aprendizado ou algo do gênero, ou se ela ia à escola ou não, ele não se importava. Papai, me ajude com a lição de casa. Elizabeth estava acostumada com ela e a babá fazendo tudo juntas antes, mas agora, não havia ajuda de ninguém e John sempre pegava garotas diferentes, então a garota sofria, mas tentava não demonstrar isso. Você tem um filho? Outra garota se aproximou dele. E você, isso o deixa estressado? Juan não entendia. Em algum momento, Isabel se deu conta de que precisava encontrar a mãe. No início, ela tentou fazer isso por meio das redes sociais, mas não sabia por onde começar. E, por mais que tentasse, não conseguia encontrá-la. Elizabeth, me ajude. Um dia, seu pai ligou para ela. Ela desceu as escadas, viu que ele estava colocando alguns petiscos na mesa e percebeu que esta noite haveria convidados novamente. Ela não estava se divertindo, mas não conseguiu evitar. Juntos, eles colocaram tudo na mesa. E, dessa vez, a garota ousou perguntar a ele sobre sua mãe. Papai, onde está minha mãe agora? Perguntou ela. O quê? Ele se virou para ela. Por que ela não vem me ver? Isso preocupou muito a garota. Quando ela começou a pensar um pouco, sonhou que aqui as portas se abriam e a mãe entrava. Ouça-me, esqueça-a, ela não precisa de você, disse-lhe o pai. E você precisa de mim? Isabel se sentou no sofá e não olhou para o pai. O que você acha? Se você mora nessa casa, você acha que eu preciso de você ou não? John sorriu para si mesmo, porque se não fosse por sua mãe, ele nunca teria feito isso. Sim, ele e Catherine teriam vivido juntos por um tempo e depois teriam se separado. E se ela quisesse ficar com o bebê, ele não teria se importado com isso. Mas não, a mãe insistiu, e agora ele tem que lidar com esse bebê. Como Elizabeth esperava, naquela noite seu pai recebeu convidados. Não só seus amigos estavam lá, mas também suas namoradas. Tudo isso incomodou muito Elizabeth. Ela foi para seu quarto e, ao subir as escadas, viu que o celular do pai estava no balcão. A garota percebeu que provavelmente estava com o telefone da mãe. Ela desceu as escadas sem fazer barulho, pegou o telefone, foi para o quarto e se trancou. No telefone, ela encontrou uma entrada para o Wi-Fi ou esposa e anotou um número para si mesma. Agora só faltava ligar, mas a garota não se atrevia a fazê-lo, pois temia que sua mãe não atendesse ou respondesse com uma recusa. Hoje ela decidiu adiar a ligação indefinidamente. E então a vida com seu pai se tornou um pesadelo. Elizabeth tinha que ir para a escola de manhã, mas ninguém a levava. O pai estava dormindo, ela não conseguia acordá-lo, ele apenas gemia e não dizia nada, não importava o que a menina fizesse. Então, ela decidiu que hoje não iria à escola. Mas ela começou a fazer a mesma coisa todos os dias. Não havia comida em casa e, como seu pai não conseguia manter a comida, Isabel não sabia o que fazer. Ela encontrava alguma coisa no freezer, almôndegas que haviam sobrado de outros tempos, cozinhava-as ela mesma e comia alguma coisa. Seu pai não era adequado ou estava ausente todas as noites. Chegou um momento em que John percebeu que não havia dinheiro nem onde consegui-lo. Então, ele decidiu vender a casa. Colocou-a à venda. Os compradores foram encontrados muito rapidamente, pois o preço era aceitável. Depois que toda a papelada foi feita e o dinheiro foi recebido, o jovem ficou tão feliz que convidou todos os seus amigos novamente. É claro que ele pensou de antemão que precisava de um apartamento, pois era necessário morar em algum lugar. E o corretor de imóveis que o ajudou a vender a casa imediatamente encontrou um apartamento para ele. A diferença que restou agora deixou o jovem feliz. Ele percebeu que poderia convidar seus amigos e sair com eles. Pai, você sabe que seus amigos só aparecem quando você tem dinheiro?
Disse-lhe uma filha sábia. Ninguém pergunta nada a você, ele disse a ela. Elizabeth agora ia à escola 2 vezes por semana, ou até menos. Os professores a chamavam, mas John lhes dizia que ela estava com dor de estômago, de cabeça ou qualquer outra desculpa. Pai, mas agora você tem dinheiro, vamos comprar comida, eu posso até cozinhar, fritar ovos ou fazer almôndegas, ela dizia a ele. Escute, sua avó precisava de você, não de mim, então viva como quiser. Ela não tinha tempo para conversar com a filha pequena, não tinha mais nada em mente. Como pode ser isso? Eu sou uma garotinha, Isabel gritou, mas seu pai não lhe deu atenção. Quando a menina já estava com tudo na cabeça, ele ligou para a mãe dela. No segundo toque, no terceiro, Catherine não atendeu o telefone. Mas Elizabeth continuou tentando ligar para a mãe. Então, no dia seguinte, ela discou novamente, e mais uma vez, mas ainda não conseguiu falar com a mulher. Agora, quando a menina ia para a escola, chegava sozinha. As roupas eram diferentes de todo o resto, onde ela podia passar, ela passava, onde ela podia lavar. Mas, em sua maior parte, ainda estava desarrumada. Os professores chamaram a atenção do pai para o fato, que concordou, mas não fez nada a respeito. Elizabeth estava sempre com fome. Todos os dias ela chorava, seus nervos estavam à flor da pele, mas isso não era o pior. O pior aconteceu quando John conheceu Juliane e ele estava na boate e ela o abordou. Oi, a garota se aproximou de um jovem que estava sentado, bebendo uma bebida alcoólica não muito barata. Oi, ela sorriu de volta. Por que você está entediado sozinho? Ela perguntou a ele. Não mais sozinho, mas com você, pensou o rapaz em tom de brincadeira. Vamos dançar? Perguntou ela, apontando para a pista de dança onde estava tocando uma música animada. Eles se divertiram e dançaram na boate e, em casa, a filha faminta sentou-se para chorar. Ela pensou em reclamar com alguém, mas não sabia quem, e temia que se seu pai descobrisse, seria pior para ela. Vamos para minha casa, disse John à sua nova namorada. Por que não? Ela deu de ombros. Por que não? Ela não entendia. Não sei, um homem como aquele sozinho, ela flertou com ele. Naquele dia, quando chegaram em casa, John entrou correndo e, enquanto Juliane estava no corredor, ele trancou a garota no guarda-roupa e mostrou-lhe o punho. Apenas grite, ele lhe disse, e fechou a porta com força. Papai, e ela só conseguiu dizer, e chorou novamente. Ela ouviu uma mulher rindo no quarto, seu pai dizendo algo, mas ela não pôde fazer nada. Diga-me, o que você acha de crianças? John perguntou ao seu novo amigo. Oh, eu não gosto de crianças de jeito nenhum, ele torceu o nariz. Então, se você e eu nos casarmos, não teremos filhos? Perguntou ele. Exatamente não, ela tinha certeza disso, então pensou em onde colocaria a criança, para que não interferisse em sua vida. Mas ela decidiu pensar nisso mais tarde. Hoje, Elizabeth passou a noite inteira na despensa onde seu pai a havia trancado. No dia seguinte, ela não foi mais à escola. O professor da classe já havia começado a soar o alarme. Mas John sempre chegava no horário. A menina estava sofrendo e seu pai não se importava com seu sofrimento. Um dia, Juliane ligou e disse que já estava indo para lá. John estava pronto para recebê-la. Ele ligou para Elizabeth e lhe disse que ela teria que ficar na despensa novamente hoje. Papai, por que você não me ama? Ela chorou. Eu o amo, mas só do meu jeito, ele respondeu, e a menina decidiu que, se tudo acontecesse novamente, ela simplesmente fugiria de casa. Ela já havia preparado algumas coisas para si mesma e achava que, mesmo que o fizesse, ninguém perceberia seu desaparecimento. E assim, hoje Juliane estava de volta em casa. Como a garota odiava, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Oh, John, você tem um apartamento tão bonito. Juliane estava dizendo a ele. Gostaria que tivéssemos nos conhecido antes, disse o jovem com tristeza. O que houve antes? A garota quis saber. Nós morávamos em uma casa grande, tínhamos tudo, eu me lembrava de como era bom antes. Quem somos nós? Perguntou Juliane. Nós, e ela hesitou, sem saber o que dizer, com a mamãe.
Você morava com a mamãe. Ela riu. Não importa, ela acenou com a mão. Vamos tomar um drink. Ela se levantou do sofá e se dirigiu ao bar. Sim, olhe, deve haver alguma coisa. Ele se sentou e admirou a bela figura da garota. Juliane encontrou tudo o que precisava. Tirou os copos, serviu-se, na geladeira, viu um pote de frutos do mar e o colocou sobre a mesa. Eles se sentaram, conversaram e riram, e Juliane nem percebeu que, naquele momento, havia uma garota sentada na despensa que estava com muita fome e a odiava muito. John, vamos à boate amanhã? Disse ela. Se você quiser, é claro que vamos, disse ele. E assim, durante toda a tarde e toda a noite, eles estavam aqui, e Elizabeth sofria em um pequeno quarto trancado. Papai, eu não posso continuar assim, disse a filha quando Juliane foi embora e ele a deixou sair do guarda-roupa. Bem, por que você não pode se sentar lá dentro? As luzes estão acesas, há livros, eu não entendi. Bem, como você vai viver com ela? Eu não vou desaparecer, ela perguntou. Nós vamos dar um jeito, ele sorriu. Elizabeth percebeu que ele só conseguia pensar em coisas ruins. Agora lhe ocorreu que seu pai poderia se livrar dela mandando-a para um internato, onde as crianças vivem e estudam. A menina balançou a cabeça para afastar os pensamentos ruins. Hoje ela estava estudando o dia todo. Fazia alguns dias que ela não voltava para a escola, então precisava fazer tudo o que as crianças da classe haviam aprendido. À noite, ela abriu a geladeira, encontrou queijo, cortou algumas fatias, colocou-as no pão, tomou chá e foi para a cama. A garota não era muito inteligente e percebeu que, se continuasse assim, não precisaria esperar que algo bom acontecesse. Elizabeth decidiu que tinha de encontrar sua mãe. Se ela conseguisse fazer isso, então elas poderiam resolver as coisas juntas. A garota ligou para ela, mas ela não atendeu. Catherine, quem liga para você o tempo todo? Perguntou Nick, olhando para o telefone, que estava tocando muito nos últimos dias. Não sei, algum número desconhecido, não quero atender, disse ela, e sorriu para o marido. Agora tudo estava indo bem na família deles, as crianças estavam indo para o jardim de infância, Catherine estava voltando ao trabalho, Nick estava recebendo a promoção que tanto esperava. Talvez seja algo sério, Nick não entendia por que ela não queria responder. Tudo bem, se eles ligarem de novo, eu atendo, ela não entendia qual era o problema. Ela não quer atender o telefone, porque seu marido é tão obcecado por ele, e um dia, quando ele estava no trabalho e compartilhou essa conversa com sua colega, ela riu. Não vê que ele tem ciúmes de você? Disse a amiga. E por que? Eu nunca dei um motivo. Catherine ficou surpresa. Ela nem sequer havia pensado nisso. E você não pensou, e ele pensa em si mesmo, advertiu a amiga. Então, estou vendo, vou me livrar de todos os números. Ela baixou os olhos e percebeu que realmente poderia ser assim. Hoje Catherine chegou em casa e colocou o telefone ao seu lado para que, se alguém ligasse, ela não perdesse a ligação. As crianças estavam brincando em seu quarto. Catherine decidiu preparar um delicioso jantar para seu marido. Ela foi para a cozinha e deixou o celular no sofá. Quando se lembrou e entrou, já havia 2 chamadas perdidas. Catherine pensou então que poderia retornar a ligação ela mesma. Mas, por alguma razão, isso não lhe ocorreu naquele momento. BRR, Mickey está em casa. O que está acontecendo? Catherine o encontrou no corredor. Está muito frio lá fora, ela disse a ele. Então você só conseguiu ir do carro até a entrada da garagem, ela se perguntou. Ele saiu hoje, sim, está frio, mas se você se agasalhar bem, não dá para perceber. Veja, estou usando sapatos de verão, ele mostrou-lhe os pés. Com certeza, Catherine se lembrou de que tinha uma reunião importante hoje e pediu a ele que lhe trouxesse esses sapatos. Ok, entre, preparei um jantar festivo, sua esposa sorriu. Qual é a ocasião? Ela não entendeu. Não há nenhuma ocasião, só quero lembrá-la de que a amo muito e que a aprecio muito. E também estou feliz por você ter vindo me ver naquela aldeia. Ela o abraçou e o beijou. Come rir,
Rutger e John estava em casa. Ele percebeu que a qualquer momento a tutela poderia vir checá-lo, porque os professores já haviam reclamado, e se ele tivesse Juliana como convidada, o que eles viriam? Então a garota descobriria que ele também tinha um filho. E ele não queria isso de jeito nenhum. Ele havia se apaixonado por ela, por mais forte que essas palavras soassem. Hoje à noite, ele foi à loja, comprou alguns mantimentos e decidiu fazer sua filha feliz preparando algo para o jantar. O pai estava trabalhando na cozinha quando bateram à porta. Ele foi abrir a porta, sem perceber quem poderia ter vindo vê-lo. Juliane estava na porta. Oi, John, pensei em aparecer sem avisar, ela parou e olhou para ele. Juliane, oi, ele percebeu que o guarda-roupa ficava no corredor e que não havia como esconder a filha lá agora. Não havia como deixá-la no quarto porque a criança poderia entrar lá. O que fazer? Ela não entendia. Sim, entre, tire a roupa, ele disse a ela, e rapidamente entrou no quarto. Ele viu que Elizabeth estava sentada no sofá. Ele agarrou o braço dela, abriu a porta da varanda e a puxou para dentro. Pai, o que você está fazendo? Estou nua, disse ela, e fez uma careta para ele. Fique aqui quietinho. Ele fechou a porta da varanda, fechou as cortinas e pensou que, quando Juliane fosse para a cozinha ou para o banheiro, ele pegaria a menina e a levaria para a despensa. Oh, você está cheirando bem. A garota entrou no quarto. Estou fazendo o jantar, John sorriu. Percebendo que ele não apenas faria o jogo da Juliana, mas ela veria como aquilo era maravilhoso. Que tal irmos para o quarto? Perguntou ela. Tudo bem, disse ele com relutância. O pai pensou que, se eles se sentassem na cozinha, ele poderia ir para o quarto e abrir a porta para sua filha, e a mesa estava posta, pratos, copos, tudo estava lá. Ele trouxe o que havia preparado. Juliane apenas comeu e elogiou. Provavelmente ficarei em sua casa, ela se virou para ele. Claro que não me importo, John não podia dizer a ela para sair daqui. No momento, ele nem estava pensando em como sua filha se sentiria lá fora. E Elizabeth olhou para a varanda. Ainda bem que ela estava usando chinelos e não estava descalça. Ela estava usando seu pijama e nada mais. Tirou o celular do bolso e discou novamente o número da mãe. Alô, ela ouviu no receptor. Alô, alô, mamãe, alô, ela gritou. Quem é? Perguntou uma voz de mulher. Mamãe, sou eu, Elizabeth, sua filha, ela tentou falar em voz baixa para que ninguém na sala ouvisse. Se isso acontecesse, ela não sabia o que seu pai faria com ela naquele momento. Elizabeth? Perguntou Catherine novamente. Sim, Elisaveta, mãe, por favor, me tire daqui, não aguento mais, disse a menina em um sussurro alto. Elisaveta, onde você está? O que aconteceu? Disse Catherine, animada. Papai trouxe a tia e me jogou para fora de casa, gritou a menina ao telefone, mostrando os dentes por causa do frio. O que? Como ela pôde? E onde está Naomi? Perguntou a mãe. A vovó se foi, ela morreu há muito tempo, disse a menina. Como ela morreu? Do que ela morreu? E a babá? Tentou encontrar alguma opção Catherine. A babá também se foi, ela demitiu, soluçou a filha. Elizabeth, não se preocupe, você ainda mora lá também? Esclareceu a mãe. Não, nós nos mudamos, meu pai vendeu a casa, e agora moramos na cidade em um apartamento. Elizabeth congelou e não conseguiu falar claramente. Você sabe o endereço? Catherine lhe fez uma última pergunta. Sim, Elizabeth disse sua localização. Você conseguirá ficar lá, porque o caminho vai demorar? Perguntou Catherine. Mamãe, eu vou tentar, estou esperando por você, venha logo, gritou a menina. Espere, a mamãe deixou de ligar. Elizabeth acreditou nela. Ela olhou ao redor. Aqui na varanda não havia praticamente nada. Ela viu um pequeno tapete enrolado, desenrolou e colocou sobre os ombros, pois estava mais quente assim. Catherine deixou o receptor do telefone sobre a mesa. Ela estava em choque e não percebeu o que estava acontecendo. Era realmente sua filha Elizabeth ligando. Como?
O que? Por quê? Havia 1 milhão de perguntas. Ela foi até a sala onde seu marido estava sentado e se aproximou dele. Mickey, eu sei que você me disse para não falar sobre a minha filha, mas não posso fazer isso agora, disse ela. O que? Ele se virou para ela. Veja, ela acabou de me ligar e disse que estava na rua. O pai dela expulsou de casa e ele mesmo está se divertindo com uma mulher, disse ela, preocupada. Catherine, você está delirando? Perguntou ela. Não, entenda, minha filha está agora no frio, sua vida está em perigo. Por favor, vá buscá-la, ele implorou. Tudo bem, vou me vestir agora, respondeu o marido. Catherine exalou e foi se vestir também. Ele não estava tão irritado e eles entraram no carro e, enquanto dirigiam para a cidade onde Catherine morava, ela torcia os dedos, preocupada com a filha. Steve e Anthony sentaram-se no banco de trás. Eles não entendiam. Por que os pais, tão tarde da noite, decidiram ir a algum lugar, e tão longe? Catherine ditou o endereço para o marido, ele o inseriu no navegador e eles estavam agora a alguns quilômetros do final da rota. Vocês estão me esperando aqui? Ela perguntou e olhou para as crianças. É claro que Mickey não tinha escolha a não ser ficar, eles não levariam todos eles para o apartamento, e Catherine se aproximou da entrada. De longe, ela podia ver que estava trancada, mas, por uma feliz coincidência, alguém estava saindo naquele momento e ela entrou sem impedimentos. Quando chegou ao apartamento, a princípio pensou que não tinha coragem de bater na porta, mas, lembrando-se da batida de Elizabeth, bateu imediatamente na porta. 1 minuto, 2, 3 minutos de espera pareceram uma eternidade. Mas eis que a fechadura girou e a porta se abriu. Onde está minha filha? Ela entrou correndo, sem cumprimentar John e sem dizer nada a ele. Catherine? Ele não entendeu e ficou confuso no corredor, olhando para ela. Eu lhe pergunto novamente, onde ela está? Para onde você a mandou? Ele falou alto e com insistência. Por que está gritando? Naquele momento, John se virou e olhou para Juliane, que não entendeu nada. O que é você? Se importa mais com isso do que com seu próprio filho? Ele apontou a mão para Juliane. John, você disse que não é casado e não tem filhos, disse ela na época. Ninguém lhe pergunta nada. Catherine olhou para ela. Agora ela se deu conta de onde havia jogado a garota. Abrindo rapidamente as cortinas, ela viu atrás da janela um estranho tapete. Depois que Catherine correu para a varanda, ela viu a garota. Seus lábios estavam azuis e os cílios cobertos de gelo. Querida, ela pegou, abraçou-a, levou-a para o quarto, pegou uma manta e cobriu a menina. Mamãe, ela disse algo. Vou levá-la comigo, vamos embora, disse Catherine severamente, e levou a criança para fora. Depois, pensou que talvez devesse vestir a menina e foi com ela para seu quarto. Elas juntaram algumas coisas. Elizabeth se vestiu, mas levou muito tempo para fazer isso, pois estava com frio. Onde estão os documentos dela? Ela perguntou a John. Ele os mostrou a ela. Catherine foi até a mesa de cabeceira e tirou tudo o que precisava. Em seguida, ela olhou com desdém para o homem que costumava amar, o homem com quem costumava viver, pegou a garota pela mão e eles deixaram o apartamento. Agora eles estavam voltando de carro. Mickey olhou para a garota pelo espelho retrovisor e viu como ela se parecia com a mãe. Elizabeth, estes são Steve e Anthony, seus irmãos, disse Catherine, e este é meu marido Mickey. Catherine queria apresentá-la a todos. Sim, Elizabeth, eu não tinha tempo para isso agora. Catherine, você tem noção de que, se ele a denunciar agora, será como se você tivesse raptado o bebê? Disse Mickey calmamente. Eu entendo tudo isso, mas o que eu ia fazer? Deixá-la ao relento? Ela olhou para o marido, que não virou a cabeça. Está bem, eu a ajudarei, ele assentiu, virou-se e sorriu. Obrigada, meu amor, ela queria abraçá-lo, mas achou que seria muito perigoso agora, enquanto eles estavam em movimento. Eles chegaram em casa, Catherine mostrou a ele e contou tudo a Elizabeth. Ela a levou para a cozinha e lhe deu um delicioso jantar. Depois de comer, a menina olhou para a mãe, foi até ela e a abraçou. Mamãe,
Por que não veio me ver por tanto tempo? Disse ela. Entenda, filha, a vida é uma coisa tão complicada que, às vezes, você se esquece das pessoas mais próximas a você. Catherine chorou e correu para o banheiro. Ela percebeu que se tivesse começado a fazer algo antes, isso não teria acontecido agora. Então, algo tinha de ser feito, porque Elizabeth não podia simplesmente viver com eles. Catherine havia sido destituída de seus direitos maternais. E, realmente, se John quisesse, ela estaria em apuros. Mickey entrou no caso de John. Ele trouxe à tona tudo o que havia em seu passado, e houve muito disso. E, em algum momento, houve um julgamento para restabelecer Catherine como mãe. Mickey havia feito tudo o que podia para que Catherine voltasse a ser mãe. E agora ela tinha uma filha. Mas Mickey não parou por aí. Ele estava tão irritado com o fato de John e sua mãe terem causado tantos problemas à sua esposa que decidiu puni-lo. Para que ele sentisse o quanto era doloroso. Para que ele sentisse como era doloroso para uma menina ser deixada sozinha na rua. Ele encontrou um monte de terra e, quando o apresentou a John, este quase se ajoelhou. Agora Catherine estava de pé ao lado dele e ele a olhava. Perdoe-me, por favor, disse ele à sua ex-namorada. Não tenho nada para perdoá-lo, só quero que você entenda como tratar aqueles que não têm poder em suas mãos, disse ela a ele. Catherine, eu entendo, ele inclinou a cabeça para ela. Não quero que você interfira em nossas vidas novamente. Elizabeth está comigo agora e espero que você nunca mais a veja, disse a ele. Virou-se e foi embora. O tempo passou, mas Mickey não conseguia aceitar Elizabeth em sua casa, ela era uma estranha para ele. Embora fosse filha de Catherine, a quem ele tanto amava, ela ainda não era sua filha, e Mickey não tinha nada a ver com ela. Comprei 4 ingressos para o circo e ele voltou para casa à noite. Por que 4? Catherine não entendeu. Quem não vai? Ah, eu me esqueci da Elizabeth de novo, Mickey confessou honestamente. Bem, Mickey, como você pôde? Catherine se sentiu mal por sua filha. Elas sempre iam à casa de Selena, onde Elizabeth gostava de ficar. Estranhamente, a avó passou a amar a neta. Ela chegou a ela na idade em que havia deixado a filha, uma vez em um orfanato. Hoje a família foi ao circo, mas Mickey não foi com eles. E esta noite ele falou com sua esposa. Catherine, sua mãe é muito boa para Elizabeth, e a criança a adora. Talvez ela possa ficar com ela? Ela sugeriu isso. Como? Você sabe que isso seria uma traição? Perguntou Catherine. Entendo, mas, ao mesmo tempo, percebo que não quero ir para casa, porque aqui ela está. Não posso me comunicar com você na frente dela, quero dar amor aos meus filhos, mas, ao mesmo tempo, vejo como Isabel olha para mim quando os abraço e falo com eles, e isso não é muito agradável, disse ele à esposa. Tudo bem, ela concordou e, no fim de semana seguinte, quando Catherine levou as crianças para a casa da avó, estavam todos sentados à mesa, conversando. Ela levantou os olhos para Elisaveta. Elisaveta, você gosta daqui? Ela perguntou à filha. Bem, sim, respondeu a menina. Você entende, nós temos brigas com Mickey o tempo todo, ele não consegue aceitar isso, ele não escondeu a verdade de sua Catherine. E daí? A menina olhou para a mãe, mas ela já havia entendido tudo. Hoje você vai ficar com sua avó, disse a mãe dela. Para sempre, disse Catherine. Não sei, se o Mickey aceitar você, talvez um dia nós a aceitemos de volta. Mas não se preocupe, virei todos os finais de semana. Nós a colocaremos na escola aqui, você ficará bem. Catherine a abraçou, as duas estavam chorando. Tudo bem, mamãe, eu não me importo, estou bem na casa da vovó também, ela concordou. É claro que, por dentro, Elisaveta estava muito magoada, mas ela percebeu que aqui, na casa da avó, ela ainda estaria melhor do que na casa do pai. E Selena ficou muito feliz com essa reviravolta. Elas começaram a morar juntas. No início, Catherine, como prometido, vinha todos os finais de semana para ver a filha e a mãe, mas depois isso se tornou cada vez menos frequente. Agora ela podia vir na véspera do ano novo ou durante as férias de maio, às vezes no verão.
Mas Elisaveta já estava tão acostumada com a avó que não precisava mais de ninguém além dela. Agora que a saúde de sua avó estava ruim, Elisaveta estava muito preocupada com sua nativa. A menina tinha colocado em dia tudo o que havia perdido na escola. Ela estudou, e muito bem, e sua avó estava muito feliz por ela. Então a menina encontrou uma boa companhia, iam a boates, se encontravam à noite no clube para ensaiar alguma coisa, porque tinham um trunfo. Elizabeth nem mesmo queria se mudar para a cidade, agora ela tinha tudo aqui. Ela planejava se tornar professora após a 11ª série e depois trabalhar na escola local. Mas uma pessoa decide, e o destino pode lhe dar uma surpresa. Que barulho é esse? Elizabeth se levantou de manhã. Não havia necessidade de ir à escola, porque as férias de verão começaram. Ela terminou a 10ª série. Eles já estão aqui, querem abrir caminho. A avó olhou pela janela. Bem, por que está franzindo a testa? É bom, teremos uma boa estrada, poderemos dirigir sem problemas, e não por causa desses buracos, Elizabeth disse a ela. Ela também se levantou e olhou pela janela. Havia vários homens com jaquetas laranja trabalhando no estacionamento, que ficava longe da casa dela. Era como se um pica-pau tivesse pousado em sua cabeça, disse Selena, e ela foi tomar um comprimido. Elizabeth, que estava feliz por seu vilarejo, ficou muito contente por estarem fazendo uma estrada aqui. Seria possível estudar para tirar sua carteira de motorista e não se arrepender mais do carro. Porque quando sua mãe e Mickey vieram para cá, eles tinham um carro muito caro, e Mickey vivia dizendo que se arrependia do dinheiro que gastava com reparos porque dirigia em uma estrada como essa. Alguns dias se passaram e Elizabeth decidiu perguntar aos operários quando terminariam e, em geral, por quanto tempo planejavam trabalhar aqui. Ela se aproximou deles. Havia 2 deles, um mais velho e outro mais jovem. Elizabeth se dirigiu aos 2 ao mesmo tempo. Olá, quando vocês planejam terminar? Ela perguntou. Achamos que tudo estará terminado em setembro. O mais jovem levantou a cabeça. Isso é bom, vamos para a escola com asfalto novo. Ele balançou a cabeça. Sim, ele respondeu. Elisaveta fez algumas perguntas sobre o motivo, quem o indicou, porque antes não havia nada disso, a aldeia ficou tantos anos sem estrada. E o jovem explicou tudo a ela. E à noite, quando se encontraram no clube, ela ouviu lá. Olá, ele se aproximou dela. Oi, eu já cumprimentei você hoje, ela respondeu com uma risada. Eu sou Archie, ela estendeu a mão. E eu sou Elizabeth. Ela apenas respondeu, ainda sorrindo. O que você tem aqui? Uma discoteca? Ele olhou em direção às portas da discoteca. Sim, a garota viu que ele estava interessado. A discoteca é boa. Sorriu o jovem. Vamos. Ela o chamou. Vamos, disse ele, e eles entraram na sala, que estava escura, e somente eles podiam ver quem estava lá, enquanto uma música lenta tocava. Elizabeth, eu quero convidá-la para sair, disse Archie. Tudo bem, não me importo, respondeu a garota. Ela estava sorrindo o tempo todo. Eles foram para a sala de estar, começaram a dançar, depois da música lenta, houve danças rápidas, mas eles não queriam mais ficar aqui. Vamos dar uma volta, você pode me mostrar a cidade, disse o jovem. Eles saíram do clube. A garota começou a falar sobre a aldeia, sobre sua fundação, sobre como e o que havia aqui. Archie ouvia, estava realmente interessado. Então, à noite, ele a acompanhou até sua casa. De manhã, ele o viu novamente no trabalho. Então, à noite, ele foi até a casa dela. Oi, vamos dar uma volta hoje? Ele disse. Claro, agora ela entrou em casa para trocar de roupa e depois ir até o namorado. Aonde você está indo? Perguntou a avó dela. Vou me encontrar com um dos funcionários, ele chamou para passear, não escondeu nada da neta. Bem, corra, mas não volte muito tarde, disse a mulher. É isso, adeus, estou correndo, Elizaveta não via a hora de ir embora. Hoje eles foram caminhar novamente até o anoitecer. E então Archie, assim como no dia anterior, a acompanhou até a saída. Diga-me, você quer sair comigo? Ele olhou para ela.
É claro que ela respondeu e ficou constrangida. Era a primeira proposta desse tipo, a garota nunca tinha saído com ninguém antes. A vovó estava preocupada com o fato de a menina ainda não ser maior de idade e de o rapaz poder seduzi-la, mas, ao mesmo tempo, acreditava que a neta era inteligente e não faria o que a mãe havia feito. Elizabeth e Archie caminharam e conversaram sobre tudo. Eles ficaram juntos pelo resto do verão e, quando o trabalho terminou, ele teve que ir embora. Não quero me separar de você, ele a abraçou. Eu também não quero me separar de você, disse ela com sinceridade, e olhou nos olhos dele. Elizabeth sabia que ele tinha aquele temperamento, que se acostumava rapidamente com as pessoas, e agora ela percebia que Archie iria embora e que eles talvez nunca mais se vissem. Isso a deixou muito triste. Eu vou, ele lhe disse. E eu vou esperar, ela sussurrou de volta. Em setembro, a garota passou para a 11ª série. Tudo estava indo bem. 2 vezes por semana, nos fins de semana, Archie, como prometido, vinha visitá-la. Eles passeavam pelo vilarejo, conversavam novamente, mas agora não era mais aquele amor de criança, quando se davam as mãos e apenas se abraçavam. O rapaz beijou sua amada. Ele lhe contou como viveriam juntos e o que teriam mais tarde, quando ela se formasse na escola e fosse estudar na cidade. Oh, Archie, não deseje. Geralmente quando você faz isso, não dá certo, ela disse a ele. Sabe, eu sou um homem assim, se eu desejar algo, isso se tornará realidade. Ele olhou para ela e não conseguia acreditar que ainda havia garotas como ela na vida. E Elizabeth, assim como sua mãe, acreditava que aquele jovem a faria feliz. Depois de se formar na 11ª série, ela, como havia planejado, foi para a cidade. Foi um sucesso. Archie lhe disse que estava alugando um apartamento e eles começaram a morar juntos. Tudo estava indo bem no relacionamento do casal. Mas, um dia, Archie chegou em casa e disse à garota que precisava ter uma conversa muito séria com ela. Naquele momento, Elizabeth olhou para ele e percebeu que ou ele a pediria em casamento agora ou aquele seria o último dia em que estariam juntos. Fale, estou ouvindo, ela estava pronta para tudo. Elizabeth, tudo o que você sabe sobre mim é mais ou menos verdade. Meu nome é realmente Archie. Na verdade, trabalho em uma organização que atende a diferentes vilas e cidades. Fazemos estradas, construção e algumas outras funções, mas o que você não sabe é que essa organização pertence a mim, disse ele e observou a reação dela. Elizabeth ficou muito surpresa ao ouvi-lo dizer isso. Eu abri uma pequena empresa há alguns anos e ela decolou. Agora, tenho algumas dezenas de funcionários e organizo tudo, ele lhe disse. Então, por que você mesmo trabalhou quando fez a estrada em nosso vilarejo? Ela se perguntou. Porque naquele dia vários trabalhadores foram envenenados e não puderam ir trabalhar, e um homem não conseguia dar conta de todo o trabalho que precisava ser feito. Então saí para ajudá-lo e aqui está você. Eu estava contando a ele o que havia acontecido naquele dia. Archie olhou ao redor. Sim, eu costumava vir vê-la em meu carro, deixava-o atrás da vila, vestia minhas roupas de trabalho e vinha vê-la, continuou ele. Este apartamento também é seu? Perguntou ela. Não, na verdade eu alugo este apartamento. Na verdade, tenho uma casa fora da cidade e, se você concordar em ficar comigo depois de tudo isso, podemos ir para lá agora mesmo, ela pegou a mão dele. Deus, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, ela estava perdida. Bem, como você pode ver, pode, respondeu ele. Na verdade, Archie estava querendo contar tudo isso a Elizabeth antes, mas não conseguia reunir coragem. Ele percebeu que a garota era decente e que ficaria com ele mesmo que ele fosse pobre e estivesse desempregado. Foi isso que o atraiu nela, sua franqueza e sinceridade. Eles deixaram o apartamento, entraram em um carro completamente diferente e saíram da cidade. A casa era muito grande. Elizabeth imediatamente se lembrou de como eles moravam com o pai, a avó e a babá quase na mesma casa. Ela entrou e olhou em volta. Não podia ser. Ela cobriu o rosto com as mãos. Acredite em mim, pode ser. Ele se aproximou, colocou os braços em volta dela e a beijou.
amada, e ela olhou para ele com adoração. Você quer ser minha esposa? Disse ele em seu ouvido. Archie, eu me apaixonei por você por nada, por nenhuma riqueza, por nenhum dinheiro, e, é claro, eu aceito me casar com você, não importa quem você seja, não importa quem você seja, não importa se você é um mendigo, não importa se você é um trabalhador, não importa se você é um diretor. Ela o abraçou. Elizabeth, é por isso que eu não pude confessar a você por tanto tempo, para que você não pensasse nada de ruim. Ele a girou, o lugar permitia isso. À noite, ele ligou para a mãe e contou tudo o que havia acontecido com ele. Catherine ficou muito feliz por sua filha, pois tudo havia terminado tão bem. Ela foi vê-la à noite, sentaram-se juntas no sofá, sua mãe a abraçou e chorou. Ela disse que eles eram pais tão ruins que não puderam ficar com a filha. Mas agora ela havia encontrado um parceiro de vida maravilhoso, e tenho certeza de que ela se sairia bem. Elizabeth também chorou, percebendo como tinha sido difícil para ela antes. Agora ela estava dizendo à mãe que iria morar com a avó e que todas viveriam juntas. Archie não se importava com isso. Mickey nunca tinha sido capaz de aceitar Elizabeth, então ele nunca a veria. Mas agora sua mãe começou a visitar a filha quase todos os dias, porque elas moravam perto uma da outra. Alguns meses depois, Archie e Elizabeth se casaram. A vovó foi a convidada de honra do casamento. Mamãe, Mickey, Steve e Anthony também estavam lá. Eles estavam felizes pela menina. Elizabeth, em um lindo vestido branco, estava ao lado de seu amado. Ela olhou para ele e ele olhou para ela, e não havia mais ninguém de quem ela e ele precisassem, apenas os dois, para sempre. Meu amado, eu só desejo que você seja feliz. Sua mãe veio até ela e a abraçou. Mamãe, obrigada por tudo. Uma lágrima rolou pelo rosto dela. Perdoe-me por tudo. Ela não conseguia perdoar Catherine por tudo o que aconteceu durante todo o tempo em que ela estava organizando sua vida. Não, mãe, eu não a culpo por nada. A filha olhou para ela. Ela entendia a mulher agora, porque ela mesma estava apaixonada. Se a mesma coisa tivesse acontecido com ela agora, ela não sabia o que teria feito. A avó chorou, pois percebeu que tudo havia terminado de forma pacífica. E se ela não queria pensar nisso? Hoje elas estavam se divertindo e estavam felizes por sua filha e neta. Mamãe, Catherine sentou-se ao lado de Selena. Não diga nada, aparentemente, Deus ainda está no mundo. A mulher sorriu. Ela percebeu que seus filhos haviam sido tocados por tudo. Cada um deles teve de passar por um caminho difícil antes de se tornarem amados e felizes. Sabe, e não é tão ruim assim. Catherine observou os jovens dançando e se alegrou. Não pense nisso, disse a mulher em voz baixa. A festa terminou e todos foram para casa. Archie e Elizabeth estavam indescritivelmente felizes. No dia seguinte, eles saíram em uma viagem de núpcias. Foi um presente de casamento do marido dela. Você sabe. Elizabeth olhou para seu amado. O quê? Ele estava pronto para ouvi-la sempre e em qualquer lugar. Não foi tão fácil para mim chegar até você. Você sabe quantas dificuldades eu tive que suportar, como dizem, através dos espinhos até as estrelas. Ela pressionou contra o ombro dele. Você vai me contar? Ele sabia que essa garota não estava escondendo nada dele. Sim, mas algum tempo depois, ela sorriu. Quero que tenhamos 3 filhos, disse Archie, olhando para o céu. Vou tentar realizar seu sonho, ela prometeu a ele. Eles viviam, tudo estava indo bem. Archie continuou a trabalhar, Elizabeth ficou em casa. Catherine, como prometido, estava sempre com sua filha. O aniversário de Selena estava chegando, e Mickey e Archie estavam preparando uma surpresa para toda a família. Eles alugaram um restaurante caro e convidaram todo mundo. A avó ficou chocada quando soube da notícia. Eles se reuniram, toda a família estava lá e alguns vizinhos que vieram do vilarejo. Querida Selena, Archie se levantou e fez um brinde. Queria agradecê-la por ter conhecido a garota mais maravilhosa do mundo. Mas ele não conseguiu. As portas do restaurante se abriram. Um homem que parecia um sem-teto estava na porta. Olá a todos, ele levantou a mão. Todos os clientes ficaram olhando para ele, e ninguém conseguia descobrir quem ele era.
Cara, caia fora, este não é seu feriado. Caterina se aproximou dele. Kátia, você não o reconheceu? Ela sorriu. John. Ela olhou para ele com todos os seus olhos. Elizabeth, que estava sentada na mesa dos fundos, estremeceu. Por alguma razão, ela se lembrava de ter vivido com ele. E agora que todos os seus medos e tristezas haviam ficado para trás, ela estava com medo do homem novamente. Ela olhou para a mesa onde estavam os pratos e sorriu com satisfação. E antes, ela sonhava com pelo menos uma crosta de pão. Filha, o que? Você não vai nem sair com seu pai? Ele procurou a garota com os olhos. Papai. Elizabeth virou-se para o pai. Elizabeth se virou para o marido, procurando proteção em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Archie se levantou de sua cadeira. Você pode me emprestar comida e dinheiro? Perguntou John. Você é tão mau. Catherine se afastou dele. Ela não podia imaginar que o homem mais velho, que ela conhecera em um canteiro de obras abandonado, se tornaria assim. E é tudo culpa da mãe dele e do dinheiro dela, ela o estragou. Do que você não gosta, você nunca disse isso antes, disse o homem com a boca desdentada. Aqui, Mickey foi até ele, entregou-lhe algumas notas e também um rolo de comida. Ele é um homem de bom coração, John sorriu. Vá embora, Catherine quase o empurrou para fora da porta. Elizabeth ficou sentada nos braços do marido o tempo todo. Ela se lembrou do dia em que quase desmaiou na varanda, e não queria se comunicar com o homem. Elizabeth, Mickey se aproximou dela, vamos conversar. Ok, ela se levantou, sem perceber sobre o que esse homem poderia estar falando com ela. Sim, estou ouvindo, eles foram para fora. Quero me desculpar com você por todos esses anos, por alguma razão, ele veio agora. Eu não guardo rancor, ela lhe disse. Eles se abraçaram e, nesse momento, Archie se aproximou deles. Filho, cuide dela, ela é uma pepita, disse o homem ao genro. Eu sei, sorriu o jovem. 6 meses se passaram, Catherine se aproximou da filha, que estava deitada no sofá do primeiro andar. Querida, o que há de errado? Perguntou sua mãe. Eu não sei, Elizabeth disse algo. E eu sei, parece que logo alguém vai se tornar avó. Ela olhou para a mãe, que estava saindo da cozinha. Tem certeza? Elizabeth imediatamente se esqueceu de seu mau pressentimento. 100%, ela mostrou sua aula para a mãe. No dia seguinte, quando Elizabeth foi à clínica e fez o exame, descobriu-se que ela realmente estava esperando um bebê. Querido, estou tão feliz, ela abraçou o marido. Alguns meses depois, em um ultrassom de rotina, eles foram informados de que não estavam tendo um bebê, mas 2 de uma vez. Temos gêmeos em nossa família? Perguntou ela à avó. Não, ela balançou a cabeça. Então é do lado do papai, Elizabeth perguntou à mãe. Tudo é possível, mas nunca saberemos, disse ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.